hoje, né, saiu. Lula aconselhou Vorcaro a não vender Master ao BTG. Em 4 de dezembro de 24, o presidente recebeu o dono do Master no Planalto e disse que a operação não deveria ser feita. Veja só. O André Esteves do BTG queria... Ele, de acordo com os materiais que a gente tem sobre o Master, né? Ele via o Daniel Vorcaro como uma espécie de ele mais jovem e mais intrépido, mais cara de pau. O André Esteves, você precisa entender como um cara brilhante, gênio, um cara gênio de TI, que em um país sério ele seria um dono de uma startup de tecnologia de qualquer coisa. Se o Brasil fosse um país sério, ele seria o dono de uma startup de tecnologia. Ele é um cara da área de tecnologia muito inteligente, cérebro muito capaz. Aqui no Brasil, ele foi crescendo dentro lá do Pactual, e aí virou um dos sócios do BTG. Hoje ele é um dos 3, 4 empresários mais importantes do Brasil. E cresceu muito, criou relações institucionais, né, com gente boa e gente ruim. Tem o BTG hoje como uma máquina. Foi, junto com o BTG, o principal responsável pelo trade Tarcísio. Tá? Ele viu, entretanto, ao longo dos últimos 4 anos, a ascensão de um cara mais jovem que ele, o Daniel Vorcaro tem a minha idade, só pra vocês entenderem, que começou a crescer no mercado bancário, comprando todos os amigos do André Esteves. Vocês entendem esse ponto? O Daniel Vorcaro comprou os amigos do Esteves. Comprou todos os contatos políticos que o Esteves conhecia. E começou a crescer e ocupar um espaço gigantesco. Há, nesses vazamentos que saíram recentemente, uma história de que o André Esteves recebeu ele lá no BTG. E aí, enquanto o Daniel Vorcaro andava pelo BTG, as pessoas se levantavam para tirar foto. Imagina isso pro André Esteves, hein? Na casa dele. Porque o Daniel Vorcaro, ele era o lobo de Wall Street, ele era o Jordan Belfort, era o cara assim que, tá com o Vorcaro, você tá estourando. Entendeu? Ele começou estourar, e todo mundo via. Por quê? Não que não seja assim o Wall Street, tá? Wall Street é uma tranqueiragem também do cacete. Mas aqui a gente começou realmente a idolatrar o Jordan Belfort, achar que, você ser um fraudador na área financeira tem um glamour, você come puta, você fica famoso, você compra mansão, push it to the limit, walking on. É isso aí, a galera achou que era super legal, que da hora. Aí tome todo mundo na Faria Lima vendendo Banco Master. O André Esteves viu isso na frente dele. Tô contando, esse é um elemento muito importante da história do Master, tá? O André Esteves viu a casa caindo, especialmente quando o Banco Itaú começou a entrar em guerra contra o Banco Master. E aí ele se apresentou como solução pra todo mundo. Você tá quebrado? Deixa que eu compro essa operação, eu dou um jeito aqui, entendeu? Tipo, vocês fizeram cagada com essa criança do Vorcaro, deixa que o adulto, chama o pai aqui que ele resolve. Que era isso que ele tava fazendo. Ganhando uma oportunidade de negócio e se comportando como o adulto na sala. Corta essa cena, vamos ler a matéria agora. Aí vocês vão entender tudo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconselhou Daniel Vorcaro a não vender o Banco Master por um valor simbólico para o BTG Pactual de André Esteves. O conselho foi dado pessoalmente por Lula Vorcaro em uma reunião do Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 24. Nessa época, o Master já estava em dificuldades. Os jornalistas Fábio Serapião e Natália Portinari publicaram para assinantes esse domingo mais informações sobre como era esse plano inicial cogitado por Vorcaro, com base em documentos obtidos pela PF e ainda não compartilhado com o STF, onde o caso da operação com o país é relatado pelo ministro André Mendonça. Segundo o UOL, há uma mensagem de Vorcaro de 10 de abril de 25 que ele envia uma proposta de como seria a operação de venda do BTG. Esse plano foi noticiado em parte pelo Drive. O Drive informou que Vorcaro já havia contado a Lula sobre essa possibilidade de venda do BTG na região. A reunião no Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho ao presidente da República. O BTG, de André Esteves, quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir o mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária no Brasil. Sim, o Daniel Vorcaro, ele tinha uma luta. Aquela luta contra a concentração bancária. Sabe quem falou isso aí? Pessoal, tá gostando da live? Que eu vou botando elemento, tô contando a historinha. Corta pra Gabriela Prioli, se você achar, Ana. Veja o argumento de Gabriela Prioli. Vamos cortar, tá? Esse aqui foi uma reunião em 24. Corta pra Gabriela Prioli, eu acho que no começo de 25. Argumento. Qual é o argumento, nosso amigo? Ele tá lutando contra a concentração bancária. Atenção, atenção, atenção. Vocês vão ver como os pontos se ligam todos. Vamos lá.
Um cara falou toda uma lore, né? É uma lore, tem a lore do vorcarismo. Acho que esse aqui. Se a internet ajudar. Nossa, tá zoado, hein? Ó. Não, não é esse vídeo. Não é. É o vídeo que ela... Pera, é aquele mesmo, não? Não, aquele lá é ela respondendo os ataques que ela teve depois. Tem um lance que é o vídeo original, que ela explica. Gente, Esse aqui. é esse aí. Ah, então foi Esse ano aí. passado ainda, foi 2025. 25, vamos lá. Desdenha. Quer comprar? Pode ser, não sei, mas fiquei intrigada. O meu hiperfoco cismou com essa discussão sobre a compra de uma parte do Banco Master pelo BRB. Pausa. Alguém tá acompanhando? Pausa. Quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar barato. Tipo por R$1. Concentração bancária, comprar o Banco Master. Anotem aí. Vamos lá. Porque eu tava aqui, vivendo a minha vida numa boa, até que eu comecei a ver umas notícias sobre esse assunto. E aí, pra situar todo mundo, eu tenho acompanhado mais notícias desse tipo, porque eu vou começar uma série de vídeos sobre dinheiro. Fobia financeira, como cuidar melhor do nosso dinheiro, etc. Não como especialista, vocês sabem, como interessada mesmo, pra gente dividir dificuldades, estratégias, enfim. Bom, voltando aqui. Por qual razão esse assunto me deixou intrigada? Pausa. Porque quando Realmente, o cara falou, meu hiperfoco já faz... Não, eu vou te falar, o lance do hiperfoco, já me zoaram, Renan, com seus hiperfocos. Parem de falar hiperfoco. Essa mania do, eu sou meio autista, eu sou um peculiarzinho, eu tenho hiperfoco. Vai se fuder. Vamos lá. Quando você começa a ler as notícias, as manchetes, você fica meio preocupado. Parece que tem alguma coisa errada acontecendo, só que você não sabe direito o que é. E aí, quando você lê as matérias completas, a coisa muda. Por quê? Porque não tem ninguém que diga que existe algo errado, apenas que algo poderia dar errado e que, se desse errado, seria ruim. Só que poderia é meio vago, não é? Deixa eu ser mais específica. A história começa com o pessoal dizendo que o Banco Master Pausa. oferecia opções... Amigos, esse vídeo é de quando em 2025? 18 de novembro de 2025. Dá o play. de investimento em renda fixa com uma rentabilidade mais alta do que os grandes bancos. Aí vocês vão me dizer, uau, Gabriela, isso é mesmo incomum. Então, não. Esse tipo de oferta é um modelo de negócio de todos os bancos médios. Isso porque se os bancos maiores oferecem retornos muito parecidos nos investimentos, em geral bem baixos, é assim que o menor consegue competir para crescer. E esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é um tipo... Amigos, os vendedores lá na XP, em outro, falavam assim pros clientes, pode botar até 250 mil que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, paga, então você não vai ter risco nenhum, não tem calote. Deixa eu explicar para vocês, o Fundo Garantidor de Crédito garante até um determinado limite que investidores que possam tomar calote em uma instituição bancária, financeira, eles tenham o seu dinheiro, o seu investimento garantido. Isso tem um efeito perverso, que é qual? Ora, o próprio pessoa então fala, se eu botar até tanto, então eu não vou tomar calote? Então eu vou botar e dane-se. Tá tudo bem. Reparem que ela usa o mesmo argumento. O mesmo argumento dos vendedores de CDB do Master e do próprio Sinogueira que queria mudar esse do FGC para 1 milhão. Vamos lá. Inclusive chamava emenda Vorcaro ou Emenda emenda Vorcaro. Master, né? um seguro que cobre até um certo valor, caso algo aconteça com o banco que oferece o título. E aí, algumas matérias dizem o seguinte, não há nenhum problema aparente no Master. Então, veja, não há. Mas a preocupação de especialistas é que, no caso de uma eventualidade, os títulos emitidos pelo banco comprometeriam uma parte importante da liquidez do FGC. O que aconteceu? Ué, gente, mas no caso de uma eventualidade que atinge um banco grande, quantos por cento do FGC estaria comprometido? É por isso, querida Prioli, que quando você analisava os balanços dos bancos grandes, que eu tenho graves problemas contra eles, eles têm lucros extraordinários, entendeu? Lucros extraordinários, e o balanço fazia sentido. Quando eu olhava o balanço do Master, os números não faziam sentido. As despesas administrativas do Banco Master eram excessivamente altas. Os retornos que eles tinham com aqueles valores que eles vendiam do